Louvado seja Deus. Meus irmãos, que dia abençoado, que domingo santo, que domingo festivo, né? Quanta coisa boa aconteceu hoje, desde amanhã. Logo pela manhã nós tivemos uma apresentação das nossas crianças, que me chamou muita atenção, e logo depois dessa mesma música que foi cantada, Ser Valente, eles dramatizaram aqui a batalha entre Davi e Golias. Eu até levei a pedrinha do Golias, uma pedrinha de isopor, guardei a pedrinha aqui, mas foi muito gostoso ver o nosso ministério infantil, as nossas crianças, testemunhando, aprendendo e sendo valentes em Cristo, aprendendo o Evangelho. Como é bom ser igreja, irmãos, como é bom desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos oferecido, de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado como comunidade de fé, como igreja. Como é bom fazer parte da Igreja Batista Alto da Lapa. Essa igreja que nós afirmamos com muita alegria, uma igreja família, uma igreja que tem afinidades, uma igreja que desfruta de comunhão, do privilégio de caminhar juntos. E como Deus tem nos abençoado. Não pensem vocês que os desafios não têm se levantado, porque tem. Coisas acontecem nos bastidores que muitas vezes nós nem trazemos aqui para a comunidade, mas acontecem coisas que muitas vezes nos pegam desprevenidos. Por exemplo, no começo do ano nós tivemos que trocar todo esse palco, porque ele estava infestado de cupins. E olha que esse palco tem 2 anos. Mas em poucos dias, para a glória de Deus, conseguimos reverter a situação, trocamos tudo. No decorrer da semana, o técnico esteve aqui novamente, fez uma revisão, e para a glória de Deus, os cupins desapareceram. Então, coisas vão acontecendo, é uma televisão que queima, às vezes algumas coisas desagradáveis acontecem na vida da igreja, mas em tudo nós temos visto a boa mão do Senhor nos abençoando. Eu sei que as pessoas talvez nem percebam, mas se vocês olharem aqui para frente, essa câmera de transmissão é uma câmera PTZ, ela foi instalada essa semana. Puxa, pastor, mas câmera, será que há necessidade de investir em câmeras? Será que há necessidade de pensar na possibilidade de ser igreja, além das 4 paredes? Meus amados, nós vivemos no tempo das telecomunicações. Nós podemos ser igreja muito além desse espaço de 4 paredes. E para a glória de Deus, o Evangelho está sendo pregado. Para a glória de Deus, pessoas têm tido acesso à ministração da Palavra de Deus por meio da Igreja Batista Alto da Lapa, pelas nossas mídias sociais. E olha que coisa boa. Hoje, a nossa igreja também já dispõe de uma equipe de mídias sociais. Já tem pessoas aí elaborando conteúdos para postarem na internet, pegando trechos das mensagens, e fazendo assim tudo com muito carinho, com muita destreza, com muita capacidade, porque o Senhor, Ele quer se utilizar da vida de cada um de nós, através do dom, através do talento, através muitas vezes de uma ideia. Puxa, pastor, eu estou com uma ideia, traga a ideia que você tem no seu coração. Olha, eu estava pensando de fazer isso, aquilo, outro. Traga, porque com certeza é algo que vai acrescentar para a vida da igreja e vai ser muito bem aproveitado. No próximo sábado nós teremos um treinamento aqui, acho que já tem 9 pessoas inscritas, 10 pessoas inscritas, para que as pessoas aprendam a lidar com a nossa parte de sonoplastia. Porque é complicado, a pessoa tem que ter algumas habilidades, tem que ter algum conhecimento, e a igreja está favorecendo isso, para que nós possamos capacitar e treinar cada vez mais pessoas para o serviço, para a obra de Deus. Não é possível ser igreja sozinhos. Não é possível você ser igreja dentro da sua casa. Não é possível você agradar a Deus assistindo apenas ministrações da internet. É necessário, é indispensável nós congregarmos. Sermos igreja, desfrutando do privilégio de aprender uns com os outros. Muitas vezes dos conflitos internos que acontecem na vida da igreja. Isso sempre aconteceu, irmãos. Sempre vai acontecer. Seja nessa igreja ou em qualquer outra igreja. Conflitos fazem parte da vida. Mas a maneira com que nós lidamos com os conflitos, tanto internos quanto externos, vão demonstrar a dimensão da nossa maturidade, a dimensão do nosso crescimento espiritual, a dimensão do quanto o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas e domina os nossos corações. Não há possibilidade de nós sermos igreja se nós não formos uma igreja que busca uma nova vida, que busca uma revitalização, que busca a cada dia se avivar.
E eu quero nessa noite falar com vocês sobre algo que é de extrema importância para a vida da igreja, é o avivamento. E quando nós pensamos em falar de avivamento, logicamente algumas pessoas já ligam, o entendimento de avivamento com pentecostalismo e com os exageros que nós muitas vezes vemos acontecendo em tantos lugares. Muita infantilidade, muita carnalidade, muitas atitudes de pessoas que de fato não têm intimidade com Deus, mas ainda são criancinhas na fé. Mas eu quero falar de um avivamento genuíno. Eu quero falar de um avivamento que nasce no nosso coração, que desce dos altos céus sobre a nossa vida, mas que nos impulsiona a ser uma igreja viva, a ser uma igreja atuante, a ser uma igreja que faz a diferença onde quer que nós estejamos. Ah, pastor, mas lá vem você com Atos 2 novamente e vai falar do Pentecostes. Eu quero retroceder um pouquinho para falar de avivamento lá no Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. E não vou falar de Joel. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Isaías, capítulo 44, versos de 1 a 4. E é com base nesse texto que eu quero desenvolver essa ministração ao seu coração nessa noite. E a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim. Isaías 44, de 1 a 4. Ouve, pois, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, te glorificar, celebrar ao Senhor, entoar louvores e adoração a ti. Ó Deus, pela tua palavra que foi lida, que ela encontre espaço em nossos corações nesta noite, que sejamos edificados, que sejamos fortalecidos, que sejamos despertados, ó Deus, quem sabe, de um sono que tem nos afastado da vida ideal que o Senhor tem projetado e planejado para a vida de cada um de nós. Aviva-nos, ó Deus, fala aos nossos corações, traz-nos a tua palavra, esta palavra que é poderosa, essa palavra que é potente, essa palavra que quebra cadeias, sofismas. Ah, Deus de amor, completa a tua boa obra na vida do teu povo e da tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías escreve: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Palavra do profeta Isaías, profeta messiânico, direcionada àquela comunidade que nós conhecemos como Israel agora escuta Jacó. Mas, meus amados, eu quero dizer para vocês que não é apenas Jacó, não é apenas Israel, não é apenas aquela nação que precisa ouvir a voz de Deus. Cada um de nós aqui precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, falando constantemente aos nossos corações. Lembrando que essa ministração que veio a Jacó, escuta, ó Jacó, se estende a cada um de nós, porque cada um de nós que um dia teve contato com a salvação, por intermédio do preço pago na cruz do Calvário, já se tornou a Israel celestial. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos a Israel celestial, somos o povo santo. Por isso a palavra que o Senhor nos traz por meio de Isaías também se estende a cada um de nós. Escuta, ó Igreja Batista no Alto da Lapa. Escuta, ó povo de Deus. Escuta, ó povo separado, o povo consagrado. Escuta, ó Jesurum. Escuta, ó povo que foi consagrado por Deus, nação eleita, sacerdócio real. Essa palavra é para mim e para você. Mas algo que nós precisamos considerar, irmãos, é que escutar é diferente de ouvir, e ouvir é diferente de escutar.
Muitas vezes nós escutamos, mas entra em um ouvido, sai do outro. Muitas vezes nós ouvimos, mas não observamos, mas não consideramos aquilo que está sendo falado. E é tempo, irmãos, de nós aprendermos a ouvir, a guardar, a destrinchar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações, para que possamos absorver a sua palavra, essa palavra que é viva e que é eficiente, essa palavra que quer alcançar as nossas vidas, essa palavra que quer nos avivar, que quer nos despertar, desse Deus que é tremendo e poderoso. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Sabe para quem que é essa palavra? Essa palavra é para duas categorias de pessoas: aqueles que são servos e aqueles que são escolhidos. Você é servo de Deus? Amém? Você foi escolhido pelo Senhor. Olha que texto maravilhoso. Versículo 2: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde quando? Desde o ventre materno. Meus amados, nós não estamos falando de um Deus qualquer, num Deus que escolhe no meio da multidão qualquer um, que sorteia aquele que vai ser beneficiado, mas um Deus que nos conhece desde quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Escuta, ó Igreja Batista Alto da Lapa, escuta, ó povo de Deus, povo separado, povo escolhido, povo que foi gerado, povo que foi movido por Deus nas entranhas, sendo escolhido, separado como servos. Essa é a nossa função, esse é o nosso chamado, esse é o objetivo do Senhor nosso Deus para cada um de nós, que sejamos servos, que tenhamos consciência de quem somos em Cristo. E diante dessa fala, eu quero afirmar para você nessa noite: você não é fruto do acaso. Você não vê este mundo porque de repente a mãe esqueceu de olhar naquela tabelinha lá do anticoncepcional e por acaso aconteceu mais uma gravidez. Não. Você está aqui, você vê este mundo porque o Senhor, teu Deus, Ele decidiu que você viesse. Ele decidiu te criar, te formar, te separar, te consagrar, com o objetivo de que você fosse amado, você é desejado, você é desejada do Senhor. Povo santo, sacerdócio real, nação eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de resgatar aqueles que estão nas trevas para a maravilhosa luz. É desejo do coração do nosso Deus que tenhamos consciência de quem nós somos em Cristo, de qual o objetivo que Ele tem para a vida de cada um de nós. Mas se nós queremos ser usados por Deus, se nós queremos ser servos eficientes, se nós desejamos do fundo do nosso coração desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já reservou para nós e já planejou e projetou desde quando Ele estava ali definindo a cor dos teus olhos, quando você estava sendo gerado, precisamos buscar um revestimento espiritual. Aquilo que nós chamamos de avivamento, aquilo que nós chamamos de capacitação de Deus sobre as nossas vidas, para que sejamos pessoas escolhidas, capacitadas e separadas para o louvor da sua glória. Não há possibilidade, meus amados, de nós sermos cristãos, se nós não formos cristãos avivados, cheios do Espírito Santo, conscientes do propósito e do objetivo que Deus tem para as nossas vidas. Não somos fruto do acaso, não somos indesejados, talvez até o teu pai, a tua mãe não se programou para te ter, mas o Senhor já havia planejado a tua chegada aqui neste mundo. O Senhor já tinha um projeto separado para você, para que você seja um instrumento vivo, santo, agradável a Deus, para que você seja um canal de bênção dos céus nessa sociedade corrompida pelo pecado. Nesse tempo em que o pecado tem infelizmente assediado tantas e tantas pessoas. Você nasceu no tempo certo, na hora certa, na sociedade certa, porque Deus te capacitou para isso. E eu digo muito mais, Ele quer te revestir, te capacitar poderosamente, para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Mas olha que texto maravilhoso, o versículo 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento,
e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus que tem projetos, é um Deus que tem planejamento, é um Deus que sabe das urgências e das necessidades que cada um de nós tem. E Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos para servi-lo, sendo capacitados para isso. O texto que nós lemos diz assim: derramarei água sobre o sedento. Você tem sede? Eu sei que tem pessoas aqui que não gostam muito de beber água, né? Tem gente que tem dificuldade, né, pastor Anderson? Toma água, gosta de uma Coca-Cola, de um Red Bull, e aí complica a vida, tem que ir para a cirurgia, cálculo renal. Queridos, precisamos beber água. O texto diz assim: derramarei água sobre o sedento. Mas, amados, nós como igreja precisamos nos perguntar: será que nós temos tido sede de Deus? Será que nós temos tido sede do Espírito Santo de Deus? Será que nós temos desenvolvido o hábito de a cada dia beber água? De a cada dia nos nutrir quando é comida, quando é água? Como que fala? Hidratar. Eu estou igual o americano de hoje de manhã, esquecendo as palavras, né? Será que a gente está se hidratando do Espírito Santo? Será que a gente está buscando do Senhor aquilo que nós precisamos para viver uma vida cristã efetiva, uma vida cristã que faça a diferença? Água sobre o chão sedento. Quem aqui conhece o Nordeste do Brasil? Tem uns nordestinos aqui. Quem aqui já teve a tristeza de ver uma terra rachada e o gado morrendo no campo? Irmãos, não tem algo mais triste no coração de uma pessoa do que você olhar para um local onde tinha anteriormente um açude e ver aquela terra, aquela lama rachada, e a cabeça de gado, costela de gado, ossos de animais por todos os cantos. Falta de água. É muito triste, é muito triste. Mas eu quero te dizer nessa noite que a pessoa que infelizmente não está se hidratando da água do Espírito Santo de Deus, ela está se aproximando dessa morte, uma morte espiritual, porque não está bebendo daquele que é a fonte de águas vivas, conforme ele próprio se apresenta lá em João capítulo 4 para a mulher samaritana. Venha, beba de mim, porque eu tenho água para te oferecer, mulher. E se você beber da água que eu te der, do teu interior fluirão os rios de água viva. O cristão que não está bebendo da fonte de água viva, que é o Senhor Jesus, ele infelizmente vai se aproximar ou vai se tornar uma terra seca, uma terra rachada. E por falar em água, eu vou me hidratar. É importante, né? Vamos beber água, porque a palavra do Senhor para nós nessa noite é sobre a necessidade de nós nos hidratarmos. Hidratarmos não apenas da água fisiológica, da água física, mas da água espiritual que o Senhor quer reservar, tem oferecido para cada um de nós. O texto continua dizendo: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, rios sobre a terra seca. Muitas vezes nós olhamos para um quadro como esse e falamos: não tem mais jeito, acabou a esperança. Mas, meus amados, basta o Senhor mandar o cheiro das águas, e aí o seguinte, você vê a vida voltando. Aquela planta, aquela árvore que parece que está morta, sem esperança, começa a brotar, o verde começa a nascer, daqui a pouco aquele rio que estava morto começa a produzir peixes, começa a produzir vida, porque o Senhor tem água para molhar a terra. Tempo atrás disseram que em São Paulo ia precisar de 7 a 10 anos para conseguir completar, né, os reservatórios de água lá da Cantareira. Com menos de 1 ano e meio caiu chuva suficiente, já encheu tudo. E o Senhor, quando manda água, quando manda chuva, manda abundância, porque o nosso Deus não é Deus de coisa pouca, servimos a um Deus de coisas grandes, coisas maravilhosas. Por isso que nessa noite nós possamos clamar ao Senhor e que venhamos beber, e que venhamos nos lavar, que venhamos mergulhar nas torrentes de água viva que Ele quer oferecer para a sua igreja. É tempo de desfrutar dessa promessa de Deus,
Porque ele diz o seguinte: derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e sobre os teus descendentes. Queridos, é promessa de Deus suprir a tua necessidade, avivar o teu coração, alcançar a tua casa, alcançar a tua descendência, fazer com que essas pessoas que ainda estão por vir possam olhar para a tua vida e falar: olha, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como o meu pai, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa avivada, uma pessoa que tem entendimento e tem intimidade com esse Deus a quem ele prega, a quem eles anunciam. Isso não fica apenas para nós, nós conseguimos levar adiante aos nossos descendentes, à nossa posteridade. E o texto continua dizendo: e a minha bênção sobre os seus descendentes, e brotarão como a erva. É desejo do coração de Deus, irmãos, que ainda que a esperança desapareça, quando esse avivamento chega nas nossas vidas, ela renasce para a glória de Deus. Precisamos das águas do Espírito. E são as águas do Espírito Santo que vão gerar em nós avivamento. Esse avivamento que não é apenas algo urgente, é algo necessário e algo urgente para as nossas vidas. Precisamos buscar esse avivamento. Esse avivamento que nada tem a ver com barulho, nada tem a ver com gritaria, nada tem a ver com profetada, nada tem a ver com rodopio, nada tem a ver com os exageros que muitas vezes nós vemos por aí. Mas esse avivamento que nasce no nosso coração, que vem dos altos céus, que nos desperta a buscar uma vida de santidade, a renúncia contra o pecado, a mudança, a transformação, a buscar entendimento, a acolher pessoas, a expressar amor. Um avivamento que vem de dentro dos nossos corações e alcança a todos aqueles que fazem parte da nossa convivência. Avivamento é muito mais do que barulho. Avivamento é a única maneira de sermos cristãos. Não adianta você dizer que é cristão se você não for um cristão avivado, porque você não vai reproduzir aquilo que se espera da tua vida, na vida das pessoas. Somos rodeados, diz a palavra de Deus, por uma grande nuvem de quê? De testemunhas, que observam as nossas atitudes, que observam o nosso comportamento, que observam se aquilo que nós proferimos, aquilo que nós falamos, é condizente com aquilo que nós vivemos. E um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente cheio do Espírito Santo, ele vai viver a essência da palavra de Deus, porque é por meio dessa palavra que nós recebemos o direcionamento daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Portanto, queridos, é desejo do coração de Deus que o seu povo seja um povo avivado, não apenas lá no Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 2, mas mesmo aqui olhando para Isaías 44. Nós encontramos do Senhor uma orientação desse povo que foi separado, desse povo que foi gerado por Deus, desse povo que é servo do Senhor, esse povo que vai beber das águas do Espírito de Deus, e se tornará um povo avivado, cheio do Espírito Santo, conforme diz aqui no versículo 3, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Deus é o Deus que nos alcança, Deus é o Deus que nos abençoa. Mas, meus amados, para nós sermos avivados, renovados, cheios do Espírito Santo, é necessário que haja nas nossas vidas um processo muito interessante: conversão, pranto e choro. Se nós olharmos para as nossas vidas e não nos confrontarmos com a dimensão da nossa fragilidade e nos considerarmos bons o suficientes para permanecer sendo quem somos, nunca vamos desfrutar de um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele gera em nós conversão, ele gera em nós confissão, ele gera em nós reconhecimento da nossa condição de pecadores, de limitados, de dependentes do Senhor. E isso, consequentemente, vai trazer pranto no nosso coração, vai trazer quebrantamento em nosso coração, vai nos levar ao choro, porque vamos reconhecer a nossa condição, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos convencer.
Não é o homem, não é a mulher, não é o marido, não é a esposa, não são as pessoas que nos convencem. É o Espírito Santo de Deus, o único capaz de nos convencer e de nos fazer olhar para dentro de nós mesmos, para que de fato possamos sair da condição em que nós estamos, para alcançar uma vida nova em Cristo Jesus, para sermos cheios do Espírito, para sermos avivados, não naquela dimensão do barulho, mas na dimensão da verdade, como cristãos que reconhecem quem são e qual é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Efésios 5,18, nós lemos: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você quer ser um cristão cheio do Espírito? Você quer ser um cristão avivado? Você quer um cristão que reconhece a necessidade de se hidratar daquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida? Busque a palavra de Deus, tenha uma vida de integridade diante do Senhor, permita que o Espírito Santo te aquebrante, permita que o Espírito Santo te convença do pecado, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da altivez, da prepotência, da autossuficiência, e reconheça a tua condição de pecador, de limitado, de alcançado pela graça. É preciso que haja nos nossos corações, que algo venha mover as nossas emoções e que tenhamos consciência de quem somos e de onde precisamos chegar. Semana passada eu falei aqui com vocês sobre, até brincaram comigo, disseram que a minha pregação estava muito, como é que chama o negócio de comida? Gastronômica, né? Porque eu falei muito sobre alimentação, né? E sobre a necessidade de nós nos alimentarmos bem e trazendo isso para o âmbito espiritual também, a necessidade de comer do pão da vida. Hoje eu estou falando sobre água. Hoje eu quero enfatizar com vocês a necessidade de uma boa hidratação para que o avivamento genuíno possa se derramar nas nossas vidas. Falamos sobre a seca no Nordeste, falamos sobre pessoas que vivem no árido ou no semiárido e que têm noção da importância e da necessidade da chuva, da importância e da necessidade da água. E nós, como igreja, precisamos compreender da necessidade da água do Espírito Santo que precisa ser derramado sobre as nossas vidas. As águas do avivamento, para nos trazer esperança, para nos despertar para a realidade da vida e para nos fortalecer a cada dia, para a glória de Deus. Qual a importância da água para a humanidade? Total. Ser humano, eu fiz umas pesquisas breves aqui e descobri o seguinte, que o máximo que um ser humano consegue ficar sem beber água é um prazo médio de 5 dias. Sem comer, ele pode chegar até 50 dias sem se alimentar. Porque o organismo vai absorvendo, né, a musculatura, a gordura e tal, e vai conseguindo manter essa pessoa viva. Mas sem água, irmãos, o tempo é muito curto. Sem ar, muito menos. 2, 3 minutos a pessoa sem ar já está partindo dessa para melhor. Mas o máximo que a pessoa consegue ficar sem beber água é uma média de 5 dias. O corpo humano, ele varia. Olha só o que diz aqui. As crianças possuem em torno de 84% de água na sua formação fisiológica. Adolescentes de 14 anos têm 75% de água em sua formação. Um ser humano pode ficar 50 dias sem se alimentar, mas no máximo 5 dias sem beber água. Nós temos necessidades, mas na vida espiritual não é diferente. Sem a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não vamos prosperar, nós não vamos crescer, nós não teremos uma vida agradável diante de Deus, não vamos mergulhar no profundo com Deus e seremos pessoas raquíticas, pessoas desidratadas, pessoas enfraquecidas, e toda e qualquer situação que porventura se levantar ao nosso redor, ao nosso derredor, na nossa caminhada, vai nos enfraquecer e vai nos levar para a lona. Somente aqueles que forem avivados, cheios do Espírito Santo, conscientes de quem são em Cristo, do seu papel, da sua função, do seu chamado, do objetivo que Deus tem para a sua vida, vão ser fortalecidos e edificados por Deus. E nós sabemos que para receber esse Espírito Santo, que se apresenta para nós com alguns símbolos. Quando nós lemos a Bíblia, aprendemos que o fogo é o símbolo do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2,
Na descida do Espírito Santo, cumprimento da profecia de Joel, ele veio como labaredas de fogo e se derramou sobre a vida daquelas pessoas, e elas começaram a profetizar e a falar em novas línguas. É aquilo que nós chamamos de glossolalia. Pessoas que falavam com línguas de outros povos sem nunca ter estudado. Estou buscando esse dom para ver se eu aprendo a falar inglês, mas está difícil. Está demorado, né? Estou clamando pelo dom, mas vou ter que ir para os livros. Glossolalia, dom, manifestação do poder de Deus sobre a vida da igreja, para que o evangelho fosse levado aos 4 cantos da terra, sendo anunciado e pregado com unção e com poder. Um outro símbolo do Espírito Santo é o vento. O termo vento lá do hebraico é ruá, sopro. O vento vai para onde quer. O Espírito Santo, ele age nas nossas vidas com toda a liberdade e ele não se limita às nossas convenções humanas. Quem somos nós para dizer como o Espírito Santo de Deus deve agir? Nós precisamos aceitar, porque ele é como o vento. Ele sopra, ele vem de onde ele quer, ele vai para onde ele quer, e ele manifesta o seu poder nas nossas vidas do jeito que ele quer. Um outro símbolo do Espírito Santo é o azeite. O azeite que representa a unção, a autoridade, o poder de Deus, a cura, a libertação, o consolo. O azeite que era derramado sobre a cabeça de um rei, sobre a cabeça de um profeta, e ali ele era santificado, separado para louvor da glória de Deus. Nós lemos lá em Efésios que cada um de nós também recebemos a marca do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, quando aceitamos a Jesus através do selo. O selo de posse, o selo de autoridade do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Fomos selados, fomos marcados, fomos separados para louvor da glória de Deus. Mas um outro símbolo muito importante do Espírito Santo é a água, e é disso que nós estamos tratando nessa noite. Que a água do Espírito Santo se derrame sobre a tua vida, que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para te oferecer. Se porventura você já não tem mais expectativa, se os teus sonhos estão frustrados, se você olha para a tua vida, olha ao redor, enxerga tudo como se fosse uma terra seca, rachada, eu quero te dizer nesta noite, permita que as águas do Espírito Santo se derramem sobre a tua vida e você vai ver tudo se revigorando, tudo se avivando, tornando-se em nova vida para a glória de Deus. Precisamos de água, precisamos de alimento, precisamos do ar, mas nós precisamos do Pai, precisamos do Filho e precisamos do Espírito Santo de Deus para vivermos. Aquele Deus que te separou e que te chamou no ventre materno, aquele Deus que te escolheu como servo, aquele Deus que te escolheu como filho, é o mesmo que tem te alcançado e tem te libertado, é o mesmo que quer derramar águas vivas sobre a tua vida, torrentes de água viva para a glória do Senhor. É tempo, irmãos, de buscarmos ao Senhor. É tempo de clamarmos para o Espírito, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste de maneira abundante sobre as nossas vidas. É tempo de nos nutrirmos do alimento que vem dos altos céus, mas é tempo também de bebermos da água do Espírito. Não é possível ser cristãos se nós não experimentarmos da água. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor Euclides da Cunha, em um de seus livros, O Grande Sertão Veredas, ele escreve assim: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Os sertões. Meus queridos, só tem noção da importância, da urgência, da necessidade da água aquele que por algum tempo, em alguma situação, se vê sem água. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus se manifestava na vida de algumas pessoas especiais, em momentos específicos. Quando olhamos para o contexto do Novo Testamento, a dimensão é outra. Nós passamos a ser tabernáculo do Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar nas nossas vidas.
E sabe aquela pessoa que muitas vezes demora de chegar na tua casa, vai lá uma vez por ano. Quando você vê aquela pessoa, você recebe com festa. Você se alegra. Nossa, fulano de tal, tem um ano que eu não vejo, meu amigo, minha amiga, meu parente. Mas quando aquela pessoa passa a estar constantemente na tua casa, parece que a dimensão daquela euforia vai diminuindo, porque se torna algo normal, algo comum. Infelizmente é isso que muitas pessoas têm feito com o Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele nos marcou, Ele está em nós, Ele está tabernaculando em nós. E muitas vezes não o valorizamos o suficiente para permitir que Ele tenha total liberdade e acesso nas nossas vidas. Valorize a presença do Espírito Santo de Deus. Valorize, tenha sede de justiça, conforme nós lemos em Mateus capítulo 6. Sede do Espírito Santo, desejo de se nutrir, de se alimentar e de se hidratar da presença do Senhor para a glória de Deus. Sabe a coisa que eu acho interessante? É que aqui no Brasil, lá na região do Médio São Francisco, é a única região no mundo, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, mas é informação relevante. O Médio São Francisco é a única região no mundo em que se produz mais de 2 safras de uvas por ano. Em qualquer outro lugar do mundo, é apenas 1 safra por ano. Eles conseguem fazer no Médio São Francisco 2, 3, até 4 safras de uva em um ano. Sabe qual é a diferença? A diferença é que eles descobriram um processo de irrigação e há uma molhação para aquela uva. O que uma planta precisa para crescer de maneira saudável? Terra produtiva, luz solar e água. Olha o resultado, coisa linda. 3 a 4 ciclos de produção de uva. Sabe por quê? Porque tem água. Aquela terra que outrora era uma terra árida, rachada, se torna um lugar produtivo, se torna um jardim do Éden. E na nossa vida não é diferente. Põe na tua mente, no teu coração, sempre que você estiver distante do Senhor, sempre que o Espírito Santo não tiver liberdade para te encher e para te fortalecer, a tua vida, o teu coração vai ser como uma terra seca. Não vai produzir nem a 50, nem a 60, nem a 100 por 1. Mas à medida que nós bebermos da água que vem dos altos céus. Olha o que diz João 4,14. Jesus falando à mulher samaritana, eu já mencionei. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o Espírito Santo de Deus, na vida do crente, que o convence do pecado, do juízo e da... Não sou eu que tenho que convencer vocês. Não é o marido que tem que convencer a esposa ou a esposa ao marido. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. À medida que nós abrimos o nosso coração e permitimos que as águas do avivamento possam molhar o nosso coração, possam nos encher, possam nos capacitar e nos dar o privilégio de viver uma vida avivada para a glória de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, de renúncia contra o mundo, desfrutando dessa irrigação que o Senhor tem derramado sobre a vida da sua igreja. Portanto, meus amigos, que possamos compreender, amigos e irmãos, que é desejo do coração, sempre foi desejo do coração de Deus, ter um povo cheio do Espírito Santo, ter um povo abençoado, desde o Antigo Testamento lá em Isaías, passando por Joel, chegando no Novo Testamento, um povo que bebe da água do Espírito, um povo que tem consciência da urgência, da necessidade de serem cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, mas isso foi lá 2000 anos atrás. Será que isso tem acontecido ainda em nossos dias? Será que nós devemos buscar esse avivamento? Quando é que esse avivamento vai chegar? A história nos conta, irmãos, alguns exemplos, algumas situações em que o avivamento se tornou algo real na vida de algumas comunidades. Eu tive o cuidado de anotar aqui para não esquecer alguns episódios, como em 1685, quando o Edito de Nantes, que era um edito que permitia que os protestantes continuassem a cultuar ao Senhor com a sua fé. Aquele edito foi cancelado e começou-se uma grande perseguição contra os protestantes e eles começaram a fugir.
E nesse mesmo tempo, em 1685, surgiram garotos conhecidos como os meninos profetas de Cevenes. Enquanto as pessoas fugiam desesperadas, sem saber para onde ir, Deus usava crianças para orientar aquelas pessoas que fugiam da perseguição, para livrá-las do perigo da morte. Muitas vezes é em momento de provação, é em momento de aflição, que o Senhor levanta pessoas, que o Senhor derrama do seu poder, que o Senhor traz avivamento com visões, com orientações, com pregação e conversão de vidas. Deus usou a vida de crianças trazendo avivamento naquele período, anunciando o retorno de Cristo, anunciando a necessidade de sofrer pelo Evangelho, pregando a essência da verdade, livrando pessoas da perseguição. Quantos exemplos nós temos de avivamentos que se levantaram na vida da igreja? O que falar do século XVIII, o avivamento inglês? 3 homens se levantaram na Universidade de Oxford. John e Carlos Wesley, 2 irmãos, e George Whitefield. Homens que foram levantados por Deus naquela universidade, conhecida como Oxford, e começaram a cultuar ao Senhor. Num período em que a Inglaterra estava vivendo a pior fase de decadência moral da sua história. Afirma-se que a cada 5 casas, um era um prostíbulo. Um tempo de dissolução, um tempo de pecado, uma Sodoma e Gomorra. Deus levantou aqueles 3 jovens, aqueles 3 homens, e a partir deles houve um avivamento na Inglaterra, e a Inglaterra foi livrada de tudo aquilo que estava acontecendo na França no mesmo período que nós conhecemos como Revolução Francesa, onde muito sangue foi derramado, pessoas morreram, a Inglaterra se livrou, porque Deus trouxe um avivamento para aquela nação, porque 3 homens se puseram a orar, a buscar, a se encher do Espírito Santo, a beber das águas que vêm dos altos céus, e por meio das suas vidas, de milhares e milhares de pessoas foram alcançadas, e aquela nação foi livre da perseguição e de tudo aquilo que aconteceu naquele processo de Revolução Francesa. Dentre esses 3 homens, George Whitefield ficou conhecido na história como sendo o príncipe dos pregadores. Um homem que pregava com unção, que pregava com autoridade, cheio da autoridade, do poder de Deus, e vidas se convertiam. John Wesley, pai da igreja metodista, pai do metodismo, ficou conhecido como tição tirado do fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem cheio da unção, cheio do poder de Deus, que assentado no lombo de um cavalo, andava milhares e milhares de quilômetros, pregando de 3 a 4 vezes por dia, para a glória de Deus, anunciando o Evangelho e alcançando corações. É desse avivamento que eu estou me referindo, irmãos. Eu não estou falando de barulho, não estou falando de gritaria, não estou falando de infantilidade, não estou falando de carnalidades e nem de vaidades humanas, mas de transformação genuína e verdadeira, gerada pelo Espírito Santo na vida daquele que busca, na vida daquele que se reconhece como pequeno, como limitado, como dependente de Deus. Ano de 1904, no país de Gales, Deus usou um jovem chamado Evan Roberts, de 26 anos. E a partir da vida desse jovem, se iniciou um avivamento que durou poucos meses, mas alcançou mais de 100.000 pessoas para a glória de Deus. Sabe como foi que esse avivamento surgiu ali no país de Gales? Por meio da confissão genuína e verdadeira. Pessoas começaram a confessar as suas fragilidades, os seus pecados, abandonando qualquer atitude duvidosa, qualquer atitude desonrosa, compreendendo a necessidade de obedecer prontamente à palavra de Deus. Deus trouxe o avivamento. Confissão aberta, genuína, derramar diante de Deus, rasgar as vestes e com o coração aquebrantado na presença do Pai, para beber das águas do Espírito, para receber uma nova vida. O país de Gales entrou para a história com um dos maiores avivamentos da história no ano de 1904. A Coreia, em 1906,
até 1907, também passou por um avivamento maravilhoso. Sabe como foi que começou esse avivamento? Um presbítero, conhecido como Kio, ele confessou à igreja, irmãos, um ato de desonestidade dele para com a herança de uma pessoa que ele conhecia, de uma amiga da família. Ele passou aquela pessoa para trás, ele foi desonesto. Mas o Espírito Santo pegou aquele homem, quebrantou o coração daquele homem, o convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E ele teve coragem de se confessar diante da igreja, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua fragilidade. Sabe o que foi que isso gerou? Outras pessoas começaram a fazer a mesma coisa na vida da igreja. Outras pessoas também começaram a confessar, começaram a rejeitar o pecado, começaram a mudar de vida, começaram a permitir que o Espírito Santo gerasse em suas vidas mudança e transformação. E o resultado, a história nos diz que a Coreia, naquele período entre 1906 e 1907, tinha apenas 1% de população cristã. Hoje, a Coreia tem mais de 40% de cristãos, após aquele avivamento que mudou a história daquela nação. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos de avivamento, que tem que começar nas nossas vidas, no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, isso não vai ficar apenas em nós, porque vai alcançar o nosso próximo, vai alcançar a nossa família, vai alcançar a nossa igreja, vai alcançar o nosso bairro, a nossa cidade, vai alcançar a nossa nação. Se você quer mudar a história dessa nação, começa a partir da tua própria vida, permitindo que esse evangelho transformador, permitindo que esse Espírito Santo, que é permanente na tua vida, que habita dentro de você, tenha total liberdade para te nutrir, para te alimentar, para te hidratar daquilo que você precisa para se tornar um cristão melhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A gente não pode falar sobre avivamento sem falar do movimento da Rua Azusa, que aconteceu em 1906, iniciada por um pastor conhecido como William Joseph Seymour. Meus amados, o que aconteceu na Rua Azusa é algo incomparável. O avivamento da Rua Azusa durou 2 anos. E os cultos naquela pequena igreja, aleluia, louvado seja Deus, duravam 24 horas por dia. No decorrer de 2 anos, milhares e milhares de pessoas foram alcançadas, impactadas pelo avivamento, pelo derramar da água do Espírito, pelo manifestar do fogo do Espírito Santo, pelo azeite que foi derramado sobre a vida daquele povo, pela confissão, pela renúncia do pecado. Aquela cidade, a cidade de Los Angeles, foi marcada por um avivamento. Irmãos, as pessoas afirmam que vários quarteirões antes de chegar no quarteirão da Rua Azusa, as pessoas que estavam se dirigindo para lá, elas já começavam a chorar dentro dos carros, já começavam a se quebrantar antes de chegar na igreja. Quarteirões e quarteirões antes de chegar naquele local. Porque ali tinha um povo que clamava, ali tinha um povo que jejuava, ali tinha um povo que orava, ali tinha um povo que clamava pelo manifestar do poder de Deus, que reconhecia a necessidade de receber dos altos céus esse verdadeiro avivamento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Por isso a promessa que nós encontramos aqui em Isaías termina assim, versículo de número 4. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto ao ribeiro das águas. Consegui a foto de um salgueiro, coisa linda. Águas passando ao seu redor e ele ali brotando, verde, belo, maravilhoso. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Poxa vida, pastor, eu estou tão desmotivado, a minha vida está tão seca, tão sem esperança. Lembra lá do médico São Francisco? A terra seca, improdutiva, fizeram um projeto de irrigação e hoje estão produzindo uva, estão fazendo até vinhos, sucos de uva, 3 a 4 produções de uva por ano. Olha o que Deus pode fazer, meus amados.
quando nós, como igreja, nos dispusermos a beber da água do Espírito. Quando nós, como igreja, nos dispusermos a permitir que o Senhor venha nos hidratar, que a unção dos altos céus se manifeste na nossa casa, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, sendo hidratados pelo Espírito Santo de Deus. Mas você sabe qual que é o impedimento para que esse avivamento se torne uma realidade na nossa vida? É muito simples. É o pecado. A palavra do Senhor nos afirma que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Renuncia o pecado. Confessa ele. Rejeita. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Abra o teu coração para este avivamento, para essa nova vida que o Senhor quer gerar na tua vida e no teu coração. Tira da tua cabeça, irmão batista, que eu também sou batista desde o nascimento. Eu vim de uma igreja batista, irmãos, que ainda hoje ela não entra na Convenção Batista Brasileira, porque considera a Convenção Batista Brasileira como pentecostal. Era aquela batista regular, bem rígida. Na igreja de onde eu vim, onde eu fui criado, até hoje não entra bateria, guitarra, contrabaixo, nada disso. Não se bate palmas naquela igreja. Batistão mesmo, né? Aqueles batistão raiz. Mas eu quero te dizer nessa noite que avivamento não é só para os pentecostais, é para os batistas. Avivamento é para a igreja do Senhor. Avivamento é para quem tem sede e fome de justiça. Avivamento é para quem reconhece a sua total dependência do Senhor. Abra o teu coração. Clame ao Senhor para que chuvas se derramem sobre a tua casa, para que as águas possam voltar a trazer esperança no teu coração, para que, a exemplo do que diz aqui em Isaías 44, versículo 5, diz assim, 4 e 5, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto ao ribeiro das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará pelo nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o seu nome de Israel. É desejo do coração de Deus alcançar as nossas vidas. É desejo do coração de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo. É desejo do coração de Deus que as nossas vidas sejam transformadas, sejam impactadas, sejam abençoadas. E que esse avivamento tão sonhado e tão desejado possa se iniciar na vida de cada um de nós. Se nós queremos mudar essa sociedade, se nós queremos desfrutar de algo novo, precisamos buscar o avivamento. Precisamos beber da fonte de águas vivas que o Senhor Jesus tem a nos oferecer. Que Deus nos abençoe, que você guarde no teu coração e que esta realidade se torne algo frequente na tua vida, para que cada um de nós aqui, a exemplo daquela região do Médio São Francisco, possamos produzir bons frutos para a glória de Deus. Deus nos abençoe.